Como eu faço todos os dias, eu quero saudá-los dizendo: Rei Irene Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor a você, que abrilhanta esta programação, nos dando o privilégio da sua audiência. Muito bom estar com vocês aqui nesta tarde abençoada, glorificando o Senhor. A Bíblia diz que este é o dia que o Senhor Deus fez, me alegrarei e serei feliz. A Bíblia diz em Naum 7, o Senhor é bom, fortaleza em dia de angústia e conhece os que confiam nele. Eu quero convidá-los a entrar comigo agora, assistindo a live através do Instagram, @teológicavida, @teológicavida. E também através do Facebook agora, também nós estamos transmitindo, através da Teológica Vida. É só você entrar na Teológica Vida e você poderá também assistir pelo Facebook. Compartilha a live no Instagram, compartilha a live no Facebook. Eu vou compartilhar agora a live no meu Facebook também. Então, se você está no meu Facebook, entra na Teológica Vida, entra aí, Teológica Vida, e você vai, juntamente comigo, assistir. Curte a página da Teológica Vida no Facebook, ok? Já compartilhou aqui, Ione? Estamos lá? Podemos entrar? Ione Borges, tá? Já está no meu Face? Então tá bom, olha, tá lá a Teológica Vida ao vivo no meu Facebook, tá? Ao vivo, vamos lá, vamos trabalhar. Deixa eu ver qual é a privacidade que eu deixei aqui, público, deixa eu colocar como público. Tá público, agora vai. Bom, pessoal, você pode entrar Teológica Vida e compartilhar, curtir a página, tá ok? E vamos trabalhar. Comigo, pastor Luciano Scala, Rei Irene Tuquírio. Boa tarde, pastor Roberto Cruvinel, boa tarde a todos os ouvintes. Estou aqui novamente, né? Eu estive no programa com meu amigo pastor Cláudio Apolinário, agora estou aqui juntamente com meu amigo pastor Roberto Cruvinel e vamos juntos, se Deus quiser, até às 13 horas, esclarecendo as dúvidas aí dos ouvintes. Muito bom, estamos juntos, pastor. Quer mandar uma mensagem com a sua pergunta? 11 9 3339 7799, eu repito, 11 9 3339 7799. O programa é um oferecimento da Faculdade Teológica Vida. Às 16 horas, pastor Jamierson Oliveira virá com a segunda edição desta programação. Pastor Jamierson, então, estará com a segunda edição desta programação. Você não pode perder, Vamos lá, vamos responder aos questionamentos. O Felipe pergunta, pastor, a pessoa que comete pecado e se arrepende tem que confessar ao pastor para ser disciplinado, ainda que tenha se arrependido verdadeiramente? Bom, pastor, essa questão ela deve ser trabalhada de uma forma bem ilustra, né? Quando a Bíblia orienta acerca da confissão do pecado, se nós perguntarmos para um padre católico, ele vai dizer acerca do sacramento da confissão, onde a pessoa ela faz a confissão do seu pecado, né? Ela vai se confessar ao padre, e ele vai dar a ela penitência. Isso dentro de um contexto católico. Nós entendemos a confissão do pecado como algo terapêutico, no sentido da pessoa colocar, externar aquilo que ela fez, que ela cometeu, e através desse externado, dela colocar para fora, ela recebe este alívio, né, de ter confessado o seu pecado. A Bíblia fala que quando nós pecarmos contra alguém, nós temos que ir até essa pessoa e falarmos com ela, e dialogarmos com ela. Mas o perdão de Deus, ele não ocorre aí. O perdão de Deus ocorre quando nós nos arrependemos. Então, a confissão do pecado, ela vai entrar nesse sentido. Se você quer se sentir aliviado, eu acho válido você confessar o teu pecado. Mas o que a Bíblia exatamente diz? Texto bíblico. Texto bíblico nós temos em Tiago, né? Talvez um dos textos que vai trabalhar essa questão de forma mais clara. Bom, 1 de João 1,9 diz assim, olha, 1 de João, capítulo 1, versículo 9.
Diz assim a palavra de Deus. 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o texto é claro quanto à necessidade de confessar o pecado a Deus e arrepender-se. Agora, o que é arrependimento? É mudança radical de pensamento. Confessar o pecado e deixar, não simplesmente por uma questão religiosa. Confessar o pecado, como se você tivesse um toque de ficar confessando o pecado, isso não tem fundamentação. Agora, entender o que Tiago diz, vamos ver o que Tiago diz. Vamos lá, pastor. Já está aberto aqui. Tiago, capítulo 5, versículo 15. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Daí vem o 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros para seres curados. Muitos pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu acredito que o que Tiago coloca aqui fica bem claro, né? Que essa cura ocorre quando nós confessamos, ou seja, esse efeito terapêutico que o confessado pecado pode trazer para a pessoa. Mas o que nós temos que entender é que a confissão auricular, como é chamada na igreja romana, ela não tem fundamentação bíblica. Esse texto de Tiago, ele se refere à lei da reciprocidade, né? Que você confessar uns aos outros, confessar uns aos outros. Por exemplo, você peca contra o irmão. Agora, a pergunta que o irmão coloca aqui é muito interessante, que é aquela questão de você comete um pecado, você tem a obrigação de confessar ao seu pastor para ser disciplinado. Ora, o resultado do pecado em si já não é uma disciplina, porque Gálatas 6,7 diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, o que o homem semear, certamente se fará. Ezequiel 18,4 diz, a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar, esta morrerá. Essa visão da disciplina, ela pode não ser bem entendida. Por exemplo, Dr. Shedd, no livro A Disciplina da Igreja, ele descobre sobre a questão que disciplina tem relação com matetés. Diga matetés. Matetés. Matetés é discípulo, não é? Aluno. Quer dizer, trazer para perto. Se a disciplina também não for terapêutica e for somente punitiva, ela não tem a ver com o cristianismo. O que você acha? Não faz sentido, né? Ela tem que ter esse efeito pedagógico. A disciplina, ela vai trazer esse efeito pedagógico, ela vai trazer o ensinamento, a correção e vai ensinar a pessoa. E não somente isso, mas a questão da cura também, não é, pastor? Porque você traz a pessoa para próximo de si. Trazer para próximo de si a pessoa, se ela está enferma por causa do pecado, mesmo porque a palavra grega para salvação é soteria. Soteria, né? Que também significa saúde. Por que então viver necrosado por causa do pecado? Exato. Não é? Vamos continuar, meus irmãos. Eu vou ser franco para os irmãos. Digo eu, não o Senhor. Digo eu, pastor Roberto Cruvinel, sou crente há mais de 30 anos, são 35 anos de fé. Não são muitos pastores que têm condições de ouvir pecado alheio, não. Deveria ser ao contrário. Mas não são muitas pessoas que têm condições de ouvir pecado alheio sem se contaminar, ou que tem uma palavra de restauração. Sem prestar juízo, né, pastor? Uma palavra, por exemplo, vocês sabiam, meus irmãos, que é crime alguém tratar no púlpito sobre algo que ouviu por confissão de ministério? É crime, está no Código Penal. Por exemplo, você vai lá e compartilha com o pastor ou com algo da sua vida pessoal e aquilo é falado no púlpito, com nome, com tudo. É um crime. Além do que, existem mais 3 crimes contra a honra, que é difamação, calúnia e injúria, que que o ministro pode incorrer nisso. Antigamente, irmãos, na igreja, essa questão da disciplina era efemerizada. A disciplina é uma coisa muito séria. Antigamente se excluía por qualquer coisa. Isso é coisa muito séria. Existe. É bíblico? Mas a circunstância que envolve essa disciplina tem que ser muito bem pensada. Não é? Por exemplo, disciplinar alguém da ceia, antibíblico. Não tem fundamento. 1 Coríntios 11, 28.
examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Irmãos, nós temos que sustentar a nossa teologia com a Bíblia. Eu posso colocar algo, pastor? Pode. Essa questão também de se levar ao público, né? Nós temos que ter uma noção que a comunidade antiga, na época apostólica, ela não era da mesma proporção que a nossa. Hoje em dia nós temos igrejas que num culto tem milhares de pessoas no culto, e mais não sei quantas milhares de pessoas acompanhando, assistindo. Ou seja, fazer algo, um tipo de uma exposição assim dentro de um culto público nas igrejas atuais, isso toma uma proporção no âmbito de cidade, de estado, de país, porque as coisas hoje também pelas redes sociais, elas se espalham numa velocidade gigantesca. Isso. Agora, irmãos, nós precisamos ser profundamente bíblicos. Ontem um colega me disse o seguinte, que mas tem gente que acha que está dentro da caixinha, mas não está. Não é? Irmãos, nós temos que ser mais bíblicos possível. Mais bíblico possível. Mas a minha doutrina, a sua doutrina é maior que a Bíblia? Não pode ser. Não. Então, a sua denominação é maior que a Bíblia? A sua liderança é maior que a Bíblia? É maior que a Bíblia, a palavra de Deus, ou melhor, aquilo que o Senhor Jesus ensina, que a palavra de Deus ensina? Quando eu estou falando isso corretamente interpretado. Tem gente, irmãos, que lamentavelmente pode se tocar em Jesus, mas não pode se tocar em Calvino. Pode se tocar em Jesus, mas não pode se tocar em Armínio. Pode se tocar em Jesus, mas não pode se tocar em Agostinho. Isso me causa um peso muito grande. E esses dias eu vi uma discussão ontem, e fui ver a discussão, quase 200 comentários na discussão, não tinha 20 textos bíblicos. Só discussão. Só discussão. E até ofensa. Então, às vezes, a paixão suplanta a razão nessas questões de disciplina. Não, porque eu julgo que a pessoa deve ser disciplinada. Não é quando, na verdade, a questão terapêutica ela é importante. Bom, pessoal, quero louvar a Deus pela vida. O irmão está dizendo aqui na live do Instagram, Evelyn está dizendo, a palavra é soberana. Eu também creio, Evelyn. Josué entrou, deixa eu ver aqui, João Paulo, Almeida Eduardo, Evelyn, é bíblico, temos que ter sabedoria, discernimento, da Débora, da Debelém, setor 45. Maravilha. Pessoal, você que está entrando aí na live, você tem duas formas de assistir agora, e até dois formatos. Um mais próximo, que é pelo Instagram, entre e curte, @teológica-vida. Nós temos aí um número legal de pessoas. Quando você curtir a Teológica Vida, o que você vai fazer? Você tem ali embaixo, por favor, estou lhe pedindo, tem lá uma setinha, parece um aviãozinho, marca as pessoas para as pessoas poderem entrar. Agora, está transmitido no Facebook, tá? Eu já compartilhei na minha página, tem mais de quase 40 mil pessoas no meu Facebook, já compartilhei no meu Face. Eu gostaria que você curtisse a página da Teológica Vida no Facebook e compartilhasse, marcasse as pessoas, copiasse o link, compartilhasse esse link no Instagram, aliás, no Telegram, no WhatsApp, Teológica Vida no Facebook, Teológica Vida aqui no Instagram. Se você quiser também nos acompanhar, nos seguir, pela Faculdade Teológica Vida, ela segue 4 pessoas, são os 4 diretores da Faculdade Teológica. O Carlos Apolinário Júnior, pastor Cláudio Apolinário, pastor Jamierson Oliveira e eu, pastor Roberto Cruvinel. Você pode nos seguir ali. Lá também, na Teológica Vida, na postagem do Instagram Teológica Vida, e tem lá a frase Reirene Tuquírio, como se lê, como se escreve em grego bíblico, com os caracteres de grego bíblico. Tá ok? Está subindo, eu estou vendo que está subindo a live. Muito obrigado pela sua audiência, tá ok? Quero louvar a Deus pela vida. Olha, nós temos 2 pessoas aqui, pastor. Nós estamos aqui mexendo no celular, porque nós estamos acompanhando. Estou compartilhando aqui. Isso, olha. O Valmir, antes de falar a pergunta do Valmir, você pode mandar uma mensagem agora. Pastor, estou sem o WhatsApp, aliás, estou sem o Telegram, estou sem o Facebook. Como eu faço para mandar uma mensagem? Estou dirigindo. Primeiro, você para. Vigia. Aí você manda uma mensagem no WhatsApp 93339 7799 93339 7799 93339 tá ok? Olha lá, o Valmir, ele diz, ouvir dizer
ouvi dizer que campanha não é válido, mas campanha não é para usar a fé. E o Edson diz, campanha na igreja teologicamente é correto? Bom, as pessoas hoje em dia, existem dois grupos bem longe um do outro, né? Aqueles que fazem a campanha naquele sentido de se movimentar toda a estrutura da igreja apenas em prol de campanhas, e tem aqueles outros grupos que são totalmente avessos, né? Que não admitem campanha. Eu, particularmente, fico ali naquele equilíbrio. A campanha, ela tem alguns propósitos. Primeiro, existem campanhas que elas são campanhas com propósitos bíblicos. Então você cria uma série de mensagens. Eu particularmente gosto de fazer isso na minha igreja, onde eu crio uma série de mensagens e faço uma campanha de explicações daqueles textos, né? Então nós vamos trabalhar alguns textos. E existem campanhas que existem uns propósitos específicos em prol da família, em prol do casamento. É válido? Sim, é válido. Porque você está fazendo orações, você está recebendo ministrações específicas acerca de um determinado tema. Então, não existe nada biblicamente que vai dizer, não, isso não pode, isso é fora da Bíblia. Não existe. Eu acho que tudo aquilo que tem um propósito de nos levar à oração, à reflexão bíblica e uma vida em comunidade, eu acho extremamente válido para uma vida cristã sadia. Então vamos lá. Campanha na igreja, teologicamente é correto? Bom, não existe a teologia da campanha, mas existe a teologia dos elementos da campanha. Opa. Agora, por exemplo, campanha que não tem oração, para que presta? Campanha que não tem ministração da palavra, para que serve? É só um ajuntamento de pessoas, talvez até um convescote social. Né? Talvez até um convescote social. Então, a campanha, se ela tem oração, então existe uma teologia que fala de oração. Se quiser os textos, eu vou ajudar aqui. Não é a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. A igreja orava por Pedro quando ele estava preso. Isso, é uma campanha de oração. Lucas 18:1, não é? Mas dessa de Pedro aí tem até uma coisa interessante, que parece até que eles não acreditavam muito. Só uma menina chamada Rode, que cria, sem ouvir a voz, aliás, sem ver, somente ouvindo a voz de Pedro, não é? Tamanha, provavelmente, intimidade no sentido de conhecimento, sabia que era Pedro. Não é? É lindo. Sabia? Eu preciso voltar a pregar esse texto aí. Agora, tá lá, jejum, tem lá texto na Bíblia para jejum. Palavra, pregação da palavra, mas muitos textos, Atos 17, muitas pregação da palavra. Timóteo prega a palavra, instas a tempo e fora de tempo. Então, os elementos que compõem uma campanha. Agora, existe campanha que é herética, que a pessoa lá daquela igreja específica é herética? Tem. Ué, não tem reunião de círculo de oração que é herético? Ah, pastor, mas onde é que está ali a palavra campanha na Bíblia? Não, não tem. Tem círculo de oração? Tem congresso de jovens na Bíblia? Tem escola dominical? Está escrito escola bíblica dominical? Não, porque isso também é uma invenção humana. Agora, é bom? É lógico que é bom. Porque embora a escola bíblica dominical não exista essa designação, porque não era parte do tempo, os elementos de ensino. Aliás, qual a diferença de escola dominical e escola bíblica dominical? Sabe a diferença? Tem diferença. Porque existe, a escola dominical foi inventada para dar instrução a um povo que não tinha menor conhecimento, não da Bíblia, não conhecimento de nada, não sabia ler e escrever. E aí a escola bíblica dominical começa numa visão evangelística. E depois de instrução para a igreja. Hoje a escola bíblica dominical, na grande maioria, perdeu o viés evangelístico que era originariamente. Agora, existe círculo de oração. Onde que está escrito o círculo de oração? Não tem. Mas é bom ou não é? Os elementos não estão lá? Sim, o conceito oração a gente encontra em diversos textos. Está entendendo? Agora, você já viu em reunião de círculo de oração papagaiada? Meu irmão, Jesus tinha 12. Um era um demônio, no meio de 100, quantos demônios não tem? Agora tem gente que tem prazer em criticar tudo. Tem a unção da crítica. Não é? É a quarta pessoa da Trindade. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tem muita campanha boa. Como também tem muito culto que Deus nem aceitou, porque a ostentação do homem foi grande. Na verdade, nós precisamos analisar a motivação, né?
Qual que é o motor que vai motivar essa campanha, né? É em prol do dinheiro, é em prol do ego do homem, ou está em prol de um propósito de oração? Muda-se. Então é preciso ver qual é a motivação primeira para essa campanha. Olha, está aqui no Instagram, a pastora Cíntia Matos, seu esposo foi meu aluno, né? Pastor Valdo, já participou de vários programas comigo, Deus abençoe, ela está dizendo Shalom, nós estamos respondendo. Também a pequena, eu não entendo muito esses nicknames, né? Mas eu leio do jeito que tá. Ela diz, verdade, pastor. O Alex entrou, o Lucas entrando. A Evelyn Ribeiro, tô amando esta forma. Tá demais, vocês estão de parabéns. Musical e toda a equipe. E a família Apolinária. Aliás, louva a Deus pela equipe da Rádio Musical. Nós somos aqui uma família. Os irmãos estão nos vendo aqui. Mas tem, olha, tá aqui o Rafa na mesa de som. A Adriana dando aqui o suporte. Não sei se vocês estão mandando pergunta para ela. Então hoje, 93339-7799. Pode mandar pelo WhatsApp a pergunta, 93339-7799. Está lá a Ione Borges, está lá a Carlinha, está lá a Maria. Esses irmãos estão disponíveis, trabalhando. Também aí a família Apolinário, pastor Cláudio, o irmão Carlos Apolinário. E nós vamos trabalhando aqui. Né? Nós aqui ensinando e vocês na nossa sala de aula. Muito obrigado pelo carinho. Você pode assistir agora como a Titi. Bênção esse programa. Entrar pelo Instagram, que é Teológica Vida. Nós estamos transmitindo aqui pelo Instagram, Teológica Vida. E também estamos transmitindo pelo Facebook, Teológica Vida. Você que está no meu Facebook, pode ir no meu perfil, está lá Teológica Vida, curte a página. Nós estamos transmitindo a live nesses dois aplicativos, ok? Ok, vamos lá. Programa de excelência, diz o Raul. Benção esta programação. Evelyn Ribeiro, Deus é fiel. Repete comigo, irmão. Roteos. Teos. Isso. Roteos. Pistos. Estin. De novo. Roteos, pistos, estin. Roteos, pistos, estin. Estins. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é isso. fiel. Vou colocar isso também nessa imagem. Roteos, pistos, estin. Deus é fiel. Não é? Maravilha. Hermon diz a paz do Senhor Jesus Cristo. Almeida, Deus abençoe a vida dos pastores. A palavra é soberana. Mas sabe o que acontece, irmãos? As pessoas tiram pedaços da palavra, em detrimento do restante. Se não for do jeito que a pessoa está acostumada, ela muitas vezes até rejeita a própria palavra. Nós temos que tomar cuidado. Temos que ser subservientes ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo, segundo a Bíblia, nos guia na verdade. Amém? Nos guia na verdade. O Biratã diz, todo mal que o ser humano pratica é influência de Satanás ou é por causa da natureza decaída? Textos bíblicos com sua resposta, pastor, por favor. Então são as duas coisas, né? Nós podemos dizer que o homem ele pode ser influenciado pelo mal para praticar uma determinada atitude, como também nós podemos dizer acerca da sua natureza, né? O homem, por ser pecador na sua natureza, por possuir já pecado chamado pecado original, ele pode também ter algumas atitudes que estão totalmente fora da palavra de Deus. Como também o contrário, o homem pode ser bom, né, justamente por nele existir a presença de Deus. Nós podemos usar como exemplo, na primeira parte da argumentação, né, a pessoa fazer o mal por conta da influência. Nós temos exemplos, deixa eu ver aqui, acerca da influência. Posso dar alguns textos bíblicos enquanto você vai? Eu estou pensando aqui mas pode ir. Mas vamos lá. Porque a pergunta é, todo mal que o ser humano pratica é influência de Satanás? Não. A resposta é simples. Não é. Por quê? Porque Gálatas 5,17 diz que existe uma luta entre carne e sangue. Como foi citado, pastor, a natureza decaída, Romanos capítulo 5. Romanos 5 fala sobre a natureza caída do homem, do pecado, que é chamado pecado original ou natureza pecaminosa. Por um homem entrou pecado no mundo, não é? Agora, capítulo 6 em diante, nós vemos aí o próprio apóstolo Paulo dizer que eu quero, eu não faço. Por quê? Porque Gálatas 5,17 diz que existe um embate.
O maior inimigo do homem não é o diabo, é ele mesmo. Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Não abra brecha. Não dê lugar, como você abre brecha através da sua própria pecaminosidade. Agora, o inimigo pode influenciar? Pode. Mas nem todo. Porque é muito fácil colocar as coisas nas costas do diabo. Não é? Tem coisa que até o diabo... Não é ele, não. É o homem mesmo. Não é? É o homem mesmo. O homem, ele é caído. Ele está morto nos seus pecados. Romanos 3:23. Precisa da misericórdia de Deus. Quando ele se converte, aí o Senhor começa a operar na sua vida, que chama de salvação contínua. Você vai aprender isso em ramartiologia, soteriologia. Uma das coisas que eu estava aqui, o pastor falando, um dos textos que eu lembrei, recentemente ministrei na igreja, aquela passagem quando Eliseu, ele repreende os reis de Israel, de Judá e o rei de Edom, que tinham ido contra os adversários sem a direção de Deus, né? E ali Deus, a escolha do rei Josafá, no caso, foi uma escolha equivocada, né? Então a sua atitude errada, nós podemos dizer o quê? Foi por uma influência satânica, ou simplesmente porque ele escolheu? Porque ele escolheu, porque ele mesmo decidiu aí. Eu acho que isso pode servir também como exemplo. A EBD Piraporinha pergunta aqui no Instagram: o Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 8, é apócrifo? Não, a palavra apócrifo significa não genuíno, espúrio. Alguns versículos do capítulo 16 de Marcos não estão nos textos críticos, estão no Receptos, não estão num texto, mas estão em outros, não modifica nada na questão doutrinária. Tá ok? Não é apócrifo. Livro apócrifo é uma outra coisa, tá? Tem muita gente aqui entrando. Vidal, eu confessei o meu pecado para o pastor, depois todos ficaram sabendo. Bom, esse pastor arrisca ser processado, lamentavelmente, não é? Mas isso ocorre, infelizmente. Ele arrisca, por quê? Porque, primeiro, está no Código Penal. Não é o Código de Processo Penal, não. Código Penal Brasileiro. Não é? Vou tentar lembrar se é 253 o artigo. Eu preciso ver. Que diz que aquele que revela segredo por conta de ministério sem justa causa. Qual é a justa causa? Isso está no Estatuto da Igreja. E mesmo assim, dependendo do que tiver no Estatuto, se for contra, por exemplo, difamação, crime contra a honra. Calúnia, você tem provas? Você não tem que estar caluniando. Se tem a prova, falou, é difamação. Então, tudo isso pode gerar processo, sim. Tem que tomar cuidado, irmãos. E falta de ética, pastor. Falta de ética. Ah, mas agora a igreja vai se reger pelo Código Penal, não pela Bíblia. Onde que está? Na Bíblia que você tem que fazer isso. Aonde está na Bíblia que tem que se expor as pessoas aí? Ah, tem um texto, né? Repreende na presença de todos, certo? Mas aí tem que ter as testemunhas, está escrito lá, não é isso? É uma outra situação também. Ali era uma outra questão, um outro contexto, né? A Betânia pergunta: o crente deve jejuar em qual circunstância? Então, algumas pessoas, elas banalizaram o jejum, né? O jejum, você faz isso para você estar em comunhão com Deus. Então, quais as circunstâncias que a pessoa deve fazer jejum? Ela deve fazer jejum para estar em constante relacionamento com Deus. Então, eu acredito que a circunstância do jejum deve ser motivada por isso. Relacionamento com Deus. Maravilha. Irmãos, olha, esse programa, ele é um programa que ele é patrocinado pela Faculdade Teológica Vida. Muitos irmãos, muitos servos do Deus vivo, ligaram no primeiro dia que nós lançamos o curso. 500 pessoas aproximadamente, um pouco mais, que querem estudar conosco. Então nós não estamos divulgando o telefone da faculdade agora, não é? Porque nós estamos dando prioridade a esses irmãos, ligando para todos eles. Nós temos uma equipe aqui da outra sala, inclusive eu estou enxergando, estou vendo a equipe aqui, não é? Eles estão trabalhando, ligando para as pessoas para explicar sobre o curso. Nosso curso avançado tem 48 matérias,
não é? Introdução ao grego, introdução ao hebraico, as matérias de heresiologia. Por quê? Porque nós queremos fazer algo com excelência. Nós temos aí um material didático sem injeção de linguiça, podcast exclusivo do aluno, plantão tira dúvidas aqui. Nós vamos ter um grupo de Telegram só para os alunos, eles vão mandar mensagem, nós vamos responder aqui no programa da meio-dia. Um ambiente virtual do aluno que ele vai ter acesso às provas. Que o propósito da Faculdade Teológica Vida é fazer parte de uma geração que ama a palavra de Deus. Agora, amar a palavra de Deus. Nós não estamos defendendo currais teológicos. Não. Qual o curral teológico A, B, C? É a Bíblia. A Bíblia. Nós vamos ficar circunscritos à palavra, vamos ensinar as linhas de pensamento, não é? Mas tem que ter tudo fundamentação na Escritura Sagrada corretamente interpretada. Então, muito obrigado a você que mandou mensagem, que se aliou a essa visão de ser uma geração que ama a palavra de Deus, que quer fazer parte desse movimento, não é? Que é levar a teologia saudável para o Brasil e, por que não dizer, para o mundo. Muito obrigado. Lembrando que hoje às 16 horas nós temos o programa Vida Teológica, segunda edição. Programa Vida Teológica, segunda edição, na apresentação do pastor Jamierson Oliveira. Ele vem trazendo um tema, não é? E neste tema, ele com seus convidados, temas específicos, teontologia, vida cristã, não é? Ensinando a palavra de Deus. Aqui não, aqui é o Teologia na Lata, é o apelido do programa, que você mandou. Você viu alguma pergunta antes de começar o programa? Não Então, do jeito que vem, nós estamos mandando, né? Nós estamos mandando. Arruma, a gente chuta, chega chutando. E se não sabemos ou temos dificuldade, vamos pesquisar, irmãos. Não tem problema nenhum. Não é? Vamos pesquisar, tá bom? Vamos continuar. Agora, lembrando que nós estamos transmitindo aqui pelo Facebook. Entra aí, curte a página, curte agora a página do Facebook, Teológica Vida. Curte a página, estamos transmitindo lá. Vocês que estão seguindo pelo meu Facebook, já acabei de compartilhar, eu quero que vocês curtam a página da Teológica Vida. Quero dizer aos irmãos também que nós estamos transmitindo pelo Instagram. Entra lá, @Teológica Vida. @Teológica Vida. E através da Teológica Vida você pode nos seguir. Quem sabe agora pelo menos 50 irmãos entram para nos seguir. Segue @Roberto Cruvinel, @Cláudio Apolinário, do pastor Jamierson, do Carlos Apolinário Júnior. Então, olha, entra lá, @Teológica Vida e nos siga também, tá bom? Irmãos, bênção de Deus. Vamos lá? O João, por que os livros da Bíblia não foram colocados em ordem cronológica? Foi convencionado assim, né? A Bíblia, de fato, não está nessa ordem cronológica, nem o Antigo Testamento, como tampouco o Novo, né? Foi colocado de uma outra estrutura. Nós temos o Antigo Testamento, os Pentateucos, depois nós temos livros históricos, sapienciais, profetas maiores e os profetas menores. Até mesmo a nomenclatura, né, profetas maiores e menores, foi colocado pelo tamanho do livro. Então nós temos isso foi convencionado, não foi colocado de forma proposital. Na verdade isso aconteceu porque para os judeus é lei, profetas e escritos. É um número menor de livros. Alguns livros foram desmembrados na tradução da Septuaginta ou Septuaginta, na época de Ptolomeu, Filadélfia e Alexandria, que tem aquela lenda, né? Uma coisa que não se pode provar, que ele contrata 70 ou 72 eruditos para traduzir do hebreu para o grego, né? Do hebraico para o grego, não é? Mas existe hoje material da Bíblia de forma cronológica, você encontra, tá ok? Uma outra pergunta, o Daniel pergunta, gostaria de saber sobre o milênio, para que serve? Vamos ser testados? Aproveita o milênio e a grande tribulação, vamos aproveitar para... Bom, nós temos, dentro de uma visão mais clássica, nós temos a ideia do arrebatamento. Depois do arrebatamento, nós temos a concepção de que a igreja ela sobe no arrebatamento, né? E daí entra-se o período da tribulação, período da grande tribulação, período de 7 anos. Finalizando esse período, nós temos ali o início desse período chamado milênio. Nesse período chamado milênio é o período onde
Cristo reinará na terra. Algumas pessoas já perguntaram, mas tem salvação nesse período? Algumas pessoas poderão perder a salvação? A resposta é sim, porque no final do período, Satanás novamente será solto. Qual que é o intuito desse período? Né? Eu não tenho como afirmar o intuito do período. O que nós sabemos que é um período onde Cristo reinará na terra juntamente com a igreja. Aqueles que foram salvos com Cristo, que foram arrebatados, esses não perdem salvação, claro que não. Mas aqueles que estarão aqui, que são sobreviventes do período da tribulação, esses poderão sim ser provados e até perderem salvação. Uma coisa interessante, pastor, a questão do milênio é que Satanás, estando preso, prova ao ser humano que a transgressão não se deriva de Satanás, mas do próprio coração humano. A pessoa ainda poderá pecar. É interessante saber que a 70ª semana de Daniel é o período da grande tribulação. Para o pentecostalismo clássico e os dispensacionalistas, esse período se aplica a Israel, não à igreja. A igreja está tirada da terra. Livros que falam sobre isso, Lawrence Olson, Plano Divino através dos séculos, Manual de Escatologia do Arte Pentecoste. E se você quiser também, eu tenho um DVD triplo. Na verdade é um dos meus kits. Aí depois, se você quiser, você pode adquirir comigo pelo meu WhatsApp, 967-665787. Meu WhatsApp, 967-665787. É um DVD triplo, só sobre escatologia. É muito bom. Eu estou falando sobre o que é o harpazo, a parousia, o que é o período da grande tribulação, quais são os juízos, o que é dispensacionalismo, o que é 70 semanas de Daniel. O que é? São 3 DVDs gravados no câmera de TV. É um processo, não é uma disciplina simples, né? E o importante, nós como pastores, é tentar simplificar. Porque né, é muito polêmico, é muito... Como se usa muitos símbolos, não é tão simples a interpretação de divisões, não é tão simples. Não, são os juízos, né? Por exemplo, um cavalo branco é o anticristo e o outro não é? Pois é. Então o que é? Um arco sem a flecha. O que é linguagem literal, o que é linguagem figurada e o que é linguagem simbólica, né? Tá tudo certinho aí? Por isso que esses dias, pastor, eu participando aqui de um programa, até comentei que a Bíblia é um livro complexo. Justamente por isso, porque para você compreender visões, não é tão simples, existe toda uma complexidade. Eu quero agradecer você que está no Instagram conosco. Pastor, fala do DVD. Bom, eu tenho um DVD triplo de escatologia que é dentro de um kit meu. Depois, se você me procurar, eu te falo, tá bom? Tá bom? São 3 DVDs de escatologia. Aqui maravilha. Bom, aqui no Belém, setor 45, diz a irmã Evenly. Aqui no Belém, setor 45, estamos na campanha de oração 40 dias e está sendo uma bênção. Muitos testemunhos, mais avivamento. Muitos visitantes. Deus está operando maravilhas. Ai, que bênção, né? Campanha gostosa. Deus abençoe a Rádio Musical. Elaine diz assim: a paz do Senhor, pastores, programa maravilhoso. Que bênção, né? Que bênção. Meus irmãos, olha, que bênção. Muita gente aqui entrando. Compartilha mesmo a nossa live aqui no Instagram, Teológica Vida. Nossa live no Teológica Vida. Compartilha também o do Facebook, se você estiver assistindo pelo Facebook, Teológica Vida. Irmão, vamos ver quantas pessoas vão curtir hoje o Facebook Teológica Vida. Vamos ver, pelo menos uns 100. Entra lá no Facebook agora, Teológica Vida. Pastor, como eu quero mandar pelo WhatsApp. 933397799. 933397799. Daniel, gostaria de saber, quando morremos, ficamos conscientes? Texto bíblico também, pastor. Vamos lá, algumas pessoas perguntaram isso daí não faz muito tempo. Como que fica o estado depois que a pessoa morre, né? Depois que a pessoa morre. Eu particularmente acredito que a pessoa ela fica num estado de consciência, né? Tanto aquele que morreu com Cristo como aquele que morreu sem Cristo. Fato é que quando a pessoa ela morre, ela entra numa outra dinâmica de tempo. Não é esse tempo cronos, esse tempo cronológico como o nosso aqui. A pessoa vai para um tempo, um tempo diferente. É um tempo que ela estará fora desta realidade. Então, a meu ver, a pessoa ela fica assim no estado de consciência. Maravilha, o texto. Vamos lá, Lucas 16, 19.
Lucas 16, 19, que as versões mais modernas nem colocam esse negócio de parábola de rico e de Lázaro. Porque o que é uma parábola? Parábola vem de dois vocábulos. Repete comigo. Pará e balo. Balo. Pará é uma preposição, ao lado. Você lembra das suas aulas de grego no seminário católico? Lembro, mas lembro muito. Fugia, né, irmão? Eu lembro assim, eu peguei uma amizade com o pastor, com o meu professor e depois eu comento isso em outra oportunidade. Ó, o pessoal quer fugir. Parar, ao lado, balo, eu jogo. A primeira pessoa do presente indicativo ativo de balém, jogar. Então a flexão é balo, baleis, balei, balomen, balete, balo, é a flexão, não é? Então é uma comparação, é um ensino por comparação. No caso aqui não é somente uma parábola, que coloca nomes. Aí você vê a consciência do rico, não é? A impossibilidade de voltar. Você vê o silêncio de Lázaro. Tudo isso tem um ensinamento interessante na área da antropologia do estado intermediário da alma. Certo? Vamos continuar ou você quer falar? Não, vamos continuar. Eu tô aqui lembrando das minhas aulas de grego. Onde que eu... Quem traduziu a Bíblia para o português, Valdir pergunta. Você tem João Ferreira de Almeida, que foi ministro da Igreja Reformada Holandesa na Batávia, não é? Ele traduziu o Novo Testamento e uma parte do Antigo Testamento. Você tem Matos Soares, que é católica, muito interessante também. Uma série de textos católicos também foram traduzidos de tradutores católicos traduziram grande parte, na verdade, né? Para o português. Agora, o João Ferreira de Almeida não era católico, era ministro evangélico da Igreja Reformada na Batávia, tá bom? E a nossa tradução dentro do seminário católico ela é extremamente respeitada. A Bíblia Jerusalém que nós... Essa Bíblia é fantástica. Então, a Bíblia Jerusalém, algumas pessoas elas comentam muito bem dela, mas ela foi traduzida de um francês belga para o português. E mesmo assim, apesar dela vir de um francês belga, não das línguas originais, ela veio com uma tradução muito excelente. Boa, muito boa. Até algumas traduções são complicadas, né, irmãos? Qualquer dia podia fazer um debate aqui sobre traduções da Bíblia, porque muito se fala aí sobre essa questão de tradução, né? Bom, o Ronaldo, explique melhor sobre as línguas faladas pelos discípulos em Atos 2. Atos 2 era glossolalia. Glossa, língua, laléu, falar. Não eram idiomas, não tem como dizer que eram línguas estranhas. Não é explícito, e sequer implícito. Ali, pode falar, desculpa. Porém, 1 aos Coríntios, capítulo 12, como o irmão cita, ali fala de variedade de línguas. Interpretação de línguas, já é um outro dom. Agora, 1 aos Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 2, fala sobre línguas estranhas. A palavra estranha não está no original grego, mas ela pode ser inserida porque o texto diz que em espírito fala com Deus em mistério. Esse mistério não é idioma. E aí você pega lá o texto de Atos 10, etc, etc. Esse fenômeno, chamamos assim de fenômeno de Atos capítulo 2, é diferente daquilo que nós entendemos hoje pelo dom de falar a variedade de línguas. Ali no caso de Atos 2, eles falavam idiomas, né? Ali existe uma festa, a festa do Pentecostes, onde existiam muitas pessoas de fora, de outros lugares, que estavam ali, e eles ouviam aqueles irmãos e irmãs reunidos ali, falando no idioma deles, né? Porque eram línguas compreensíveis aos homens. Amém? Irmãos, olha, obrigado. Tem bastante gente aqui na live, no Instagram, @teologicavida. Obrigado. Também bastante gente, creio, ali no Facebook. Compartilha a live do Facebook. Curte. Curte a página no Facebook Teológica Vida. Curte aqui também no Instagram. E é bom compartilhar com vocês, né? 933-397799, você pode mandar uma pergunta. Você pode mandar uma pergunta para nós aqui. O Wagner fala, quando Jesus fala com a samaritana sobre seus maridos, ele está falando de homens ou deuses. Você sabe dessa polêmica? Adoro esse texto, pastor. Você sabe dessa polêmica aí? Sim, claro. Então manda aí. Bom, uma das interpretações desse texto de João, capítulo 4, é que Jesus estava falando com os samaritanos. Samaria, região norte de Israel,
era uma região que o próprio texto de João vai dizer que eles não se davam com os judeus. Nós temos que entender que o Evangelho de João não foi escrito para judeus, foi escrito para gentios. E ali Jesus estava dialogando com o povo samaritano. Essa é uma das interpretações que eu estou trazendo. E quando ele falava com a samaritana, ele estava se referindo às alianças que o povo samaritano já tinha feito lá atrás, que eram alianças com outras nações e também com outras divindades. E quando Jesus oferece para ela água, o que ele está dizendo? A possibilidade de reconciliar o povo, não somente samaritano, mas os gentios, com a salvação, porque a salvação era exclusiva do povo judeu. Então, uma das interpretações para esse texto de João 4 é que, na verdade, Jesus não estava dialogando com uma mulher, mas estava dialogando com o povo samaritano. É isso que você crê? Eu vejo muito fundamento nessa explicação, pastor. Quando eu tive acesso a essa compreensão do texto, eu achei muito coerente. Bom, eu vou dizer aqui que eu penso, irmãos, em que pese essas interpretações, assim, olha, a Bíblia, irmãos, quando eu vejo irmãos dizerem assim, não, mas quando Jesus, quando ele está falando lá sobre o buraco da agulha, porque Lucas era médico, e aí ele usa uma palavra grega e tal, irmãos, às vezes as coisas vêm sem muita substância. Os irmãos acreditam, na minha opinião, tá? Digo eu entendi, seria até bom dizer aqui onde se encontra essa interpretação, quem interpreta isso, qual é a bibliografia que apresenta essa interpretação, entendeu, pastor Luciano? Uhum. Para que o nosso ouvinte possa pesquisar. Claro. Por exemplo, aquela questão de Natanael, você vai lá no dicionário siríaco, você vai encontrar. Aquele negócio de Natanael debaixo da figueira, no dicionário siríaco você encontra. Isso é extra bíblico. Agora, irmãos, será que a coisa é tão assim... Essa interpretação que eu trouxe dentro do âmbito... Eu trouxe porque eu estudei na faculdade católica, então assim, eu sei que dentro da teologia católica, essa interpretação ela é a mais comum, né? É bonita, né, irmão? Faz sentido. É bonita. Por isso que eu disse, pastor, só que faz um sentido. O Senhor está procurando pessoas e não nações. A leitura simples do texto grego e do texto em português, ou em inglês, ou em acádico, ou seja lá qual for, diz que Jesus chegou na cidade de Sicar. É o nome da cidade? Cidade de Sicar. Onde que região? Samaria. Ele senta num poço. Ele espera uma mulher. Será que tudo aquilo é uma metáfora? Não creio que seja uma metáfora. No meu entendimento, esses dias eu ouvi que alguém dizer que quando ele diz a água que eu te der era o sêmen dele. Isso é de uma heresia tão grande. É de uma grosseria. Que Jesus está dizendo, o pastor dizendo, hein? Se beber da água que eu te der, está falando do sêmen de Jesus. Olha que coisa sem noção, sem... Sapola, né? Sabe? Então, a interpretação mais simples, por mais estranha que seja, é a correta. Ele vai à cidade de Sicar, senta na beira de um poço, judeu não se relaciona com samaritano, aquela mulher chega num horário que não era comum tirar água, Meio-dia, né? não é? Porque ela tinha um problema social, uma mulher, na verdade ela não era adúltera, se fosse adúltera deveria ser apedrejada, ela foi rejeitada, repudiada 5 vezes, e agora chutou para a barraca, falou, a vida não deu certo para mim, agora eu não vou saber mais de nada, eu vou viver com quem que me quiser. Não é a interpretação mais simples. É como às vezes eu ouço alguém, a vara da amendoeira de Jeremias, não tem, no hebraico nem tem aquele tipo de interpretação, porque a amendoeira tem não sei quantos, sabe, as pessoas vão buscar na botânica e não na exegese. Então, a interpretação que eu entendo ser plausível nisso Jesus chega para ela, equivale a dizer, minha filha, ainda tem chance para você. Como você que está me ouvindo aqui, que está numa situação difícil, falou, já me compliquei tanto, será que Deus tem algo para mim ainda? Deus tem. Não deixe o inimigo roubar a tua fé. Se fossem os deuses da Samaria, quantos deuses tem Samaria? Não é só 5, não. A interpretação essa que eu apresentei aqui, pastor, que é uma das possibilidades, falam que eram nações que eles tinham se aliado, né?
E pelo fato também, depois do ato, ela sair por toda a cidade pregando, né? Meu irmão, ele É uma das... foi uma aldeia. E outra coisa, o pessoal fala a mesma coisa, falar assim, as 5 pedras de Davi era J, nem era, não tem a ver. Então, irmãos, qual é a interpretação correta? Ele alcança o coração da pessoa, como ele quer alcançar o seu coração, que está me ouvindo aqui agora. Ele alcança o coração de uma mulher repudiada. Ele alcança o coração de uma pessoa culpada pela sociedade. Ele alcança o coração de uma pessoa necessitada. Jesus alcança o coração. E essa pessoa deixa o cântaro, que era a água, era sobrevivência. Ela deixa a sobrevivência ali para pregar o evangelho, porque Jesus encheu o coração dela. E aí a cidade vem até Jesus. Ó, não é nada tão filosófico, nada, é prática. É Jesus salvando a vida das pessoas. É isso aí, chegamos ao pastor. Quem quiser te encontrar, como é que faz? Maravilha, pastor Roberto Cruvinel, obrigado pelo convite. Deus abençoe a todos que estão aí acompanhando o programa. Sou pastor Luciano Escala, você me encontra nas redes sociais, Facebook, Twitter ou Instagram, Luciano Escala, lembrando que Escala é S-C-A-L-A. E eu sou pastor da Comunidade Evangélica Vale de Bênção, localizada na rua José Benedito Pinto, número 75, na Vila Brasilândia, em São Paulo. Se você também precisar de ajuda referente à dependência química, nós temos uma casa de recuperação e eu posso te passar mais informações pelo WhatsApp, que é o 011 96424 2661. 96424 2661. Valeu, pastor. Amém. Irmãos, prazer tê-lo aqui, viu, pastor? Amém. Bom, irmãos, quero dizer que às 16 horas hoje tem o programa teológico, tem o programa Vida Teológica, segunda edição. Vida Teológica, segunda edição. Quero dizer que a Faculdade Teológica Vida tem mantido essa programação. À tarde, o pastor Jamierson, às 16 horas, vem trazendo uma palavra poderosa, certo? Uma palavra poderosa. Rogo e conto com as orações dos irmãos para o nosso ministério, para o nosso trabalho. Ah, pastor, como é que eu posso conseguir aquele DVD triplo do que o senhor falou, do escatologia? Só você me procura no meu WhatsApp. Meu WhatsApp para convites, e é 11 967 66 5787. Eu vou repetir. 11 967 66 5787. 11 967 66 5787. Muitos estudos estão no meu site, pastorrobertocruvinel.com.br. Pode baixar os estudos lá na área downloads. Sou pastor lá em Arujá, Rua Guanabara 155, Jardim Planalto, Arujá. Eu quero contar com as orações dos irmãos, não é? Que Deus continue nos dando graça para ensinar a palavra de Deus aqui. Tá? Que ore pela nossa equipe, ore pela família Apolinário, ore pela rádio musical. Clame. Não é? Oração não faz mal para ninguém, não é? Ajuda. Então é bom tê-los conosco. Entra aí no Instagram, @teologicavida. Segue a faculdade, me segue também, segue os diretores. Tá lá o pastor. Pela Faculdade Teológica Vida você vai encontrar o Instagram do Carlos Apolinário Júnior, pastor Cláudio Apolinário, o pastor Jamierson Oliveira e o meu. Então vem me seguir, segue a gente aí. Que o Senhor abençoe. Se Deus permitir, amanhã estaremos de volta. Fique na paz.